O Futebol Clube do Porto, equipa de Sérgio Conceição, deslocou-se ontem a Tondela e venceu a equipa local por 1-0. Antes de começar a falar sobre o Futebol Clube do Porto, a equipa escolhida para análise neste encontro da segunda jornada Liga NOS, eu peço-vos aquele like para apoiar o canal. É com o like que vocês fazem crescer o canal Joga Simples. É um apoio, é um likezinho ao Porto, à análise e ao canal do Joga Simples. Quem não é inscrito no canal Joga Simples, em baixo tem o botãozinho vermelho que diz subscrever. Subscrevam o canal Joga Simples e estejam atentos ao futebol português e futebol brasileiro. Por isso, segunda jornada, Porto vai a Tondela. Escolhi o Porto para analisar este jogo e vocês sabem que eu começo por dizer o 11 inicial da equipa que estou a analisar. Depois passamos para os comportamentos e princípios de jogo do treinador em questão, Sérgio Conceição, e depois dou uma opinião geral sobre a partida. Por isso, a equipa de Sérgio Conceição ontem frente ao Tondela teve na baliza Iker Casillas, lado direito Ricardo Pereira, lado esquerdo Alex Telles, dupla de centrais com Felipe e Marcano, à frente pivô defensivo tivemos Danilo, depois uma linha 3 com Oliver Torres no corredor central, mais à direita Corona, à esquerda Brahimi e na frente Marega e Aboubakar. Marega porque Tiquinho Soares está lesionado e Marega teve a sua oportunidade de jogar neste 11 de Sérgio Conceição. Partindo dos princípios de jogo, aquilo que o Futebol Clube do Porto faz dentro de campo, começo de trás para a frente com a sua primeira fase de construção. O Porto construía sempre a partir do seu primeiro terço, quando os centrais abriam Marcano e Felipe, e era Danilo que descia no seu corredor para vir buscar jogo, fazendo basicamente aquilo que vocês já conhecem, que é uma linha de 3. O que é que acontece nesta linha de 3? Vejam que Oliver é o elemento do meio campo que desce para dar uma linha de passe ao portador da bola, e reparem que os extremos Corona e Brahimi jogam dentro no corredor central para libertar os corredores laterais, tanto para Ricardo Pereira como Alex Telles. Esta era a primeira fase de construção, onde Oliver descia para tentar receber jogo. Os extremos jogavam por parte mais interior do terreno para libertar os corredores laterais, a Alex Telles e a Ricardo Pereira. A bola depois, quando entrava já numa segunda fase, já dentro do meio campo do adversário, do Tondela, vou dar o exemplo do lado esquerdo, e os comportamentos do lado esquerdo são exatamente iguais aos do lado direito, e em várias situações do lado esquerdo era Alex Telles que dava a sua profundidade, verticalidade, velocidade ao seu corredor, quando Brahimi procurava movimentos mais interiores. E porquê? Brahimi a ir para o meio é para criar superioridade numérica, também dar linhas de passe e soltar o corredor para ser explorado por Alex Telles. Aboubakar muito enfiado ali entre os primeiros jogadores da linha defensiva do Tondela. Oliver, na minha opinião, está bastante deslocado, deveria fletir um pouco mais para meio, também mais para o corredor central, e Marega também está numa situação de fletir para o meio, porque a bola está no lado contrário, está no corredor mais à esquerda. Aqui realçar o corredor esquerdo, em que Alex Telles subia pelo seu corredor, quando o Brahimi depois fazia movimentos mais interiores. Não só Alex Telles fazia aquele corredor feito ioió, atacava e defendia sempre que o corredor estivesse livre. Em outras situações, dependendo sempre daquilo que o jogo solicitava aos jogadores do Futebol Clube do Porto e as dinâmicas que Sérgio Conceição está a tentar trazer para esta equipa, do lado esquerdo quem dava a largura à frente de ataque da equipa do Futebol Clube do Porto era Brahimi. Brahimi era o jogador mais à esquerda, dava a largura à frente de ataque em diversas situações, quando depois Alex Telles ficava
numa situação mais recuada, dando sempre uma linha de passe, ou então em perda de bola fazer uma cobertura defensiva. De realçar aqui, Oliver mais uma vez está numa situação que, na minha opinião, não está como referência. Se Brahimi quisesse mudar o corredor à bola, teria Alex Telles, mas depois, na minha opinião, falta ali uma referência no corredor central, onde Oliver, na minha opinião, deveria estar mais posicionado naquela zona do terreno. Mas aqui foi realçar que no corredor esquerdo a gestão e a dinâmica entre Alex Telles e Brahimi era exatamente igual do lado contrário, com Ricardo Pereira e Corona. Por vezes era Ricardo Pereira que explorava o corredor mais à direita, quando o Corona ficava em movimentos mais interiores no corredor central, ou então era o próprio Corona que dava a largura à frente de ataque do Futebol Clube do Porto, quando o Ricardo ficava um pouco mais atrás. Portanto, já falei na primeira fase de construção, falei nos comportamentos, nos corredores mais laterais. No corredor central o Porto teve alguma dificuldade. Porquê? Porque o Tondela jogava com 3 jogadores no meio campo e descia muito as linhas. Muito difícil, porque a distância entre a linha defensiva do Tondela e a linha média era tão curta que Oliver teve grandes dificuldades em fazer aquele jogo entre linhas, que é para isso que Oliver tem como função nesta organização ofensiva do Futebol Clube do Porto. Muitas vezes vimos Oliver a vir em terrenos recuados para receber jogo, como podem ver nesta imagem, quase na linha de Danilo, o pivô defensivo, e isso criava muitos problemas ao Porto para depois fazer a penetração mais ofensiva. Brahimi também, neste lado a bola está mais à esquerda. Reparem que não só desce Oliver, como vai descer Brahimi, e depois outra situação, acho que é Aboubakar, que também vai tentar descer através do seu corredor mais central. O que é que acontece? Quando há um jogo muito afunilado no corredor central, acontece que a tendência do jogador é descer para tentar receber bola, mas depois, ao receber bola, quando se vira para o jogo, a dificuldade ainda é mais apertada, e por isso o Porto, e muito bem, usou quase os seus corredores laterais a 100% para tentar criar o desequilíbrio a esta equipa do Tondela. Por isso, Oliver muito preso nos seus movimentos, porque estava muito povoado o meio-campo e a parte central do Tondela, e Oliver teve grandes dificuldades. Depois, mais à frente, como é que o Porto se comportava em termos de dinâmica em relação aos dois avançados, Marega e Aboubakar? Se vocês viram a última análise que eu fiz do Porto frente ao Estoril, eu reparei que havia uma dinâmica dos dois avançados, ou dos dois pontas de lança, em que onde a bola estivesse, um dos pontas abria em termos de largura e não de verticalidade. Ou seja, neste exemplo, a bola está do lado esquerdo e vejam o movimento de dentro para fora de Marega aparecendo no corredor mais à esquerda. Brahimi em movimentações no corredor central mais interior, Alex Telles mais para trás, e reparem que é Marega que vai dar a largura à frente de ataque do Futebol Clube do Porto mais à esquerda. Oliver está numa situação de basculação, e nesta situação Oliver desloca-se para o corredor mais central para dar apoio a Brahimi, mas quis realmente destacar Marega, dava a largura mais no corredor à esquerda. Do outro lado funcionava igual, era Aboubakar, se fosse preciso, deslocava-se mais para o corredor à direita, e depois Corona vinha para movimentos mais interiores. E dada a dificuldade que o Porto estava no corredor central, reparei mais fluentemente neste jogo, porque no jogo passado poucas vezes o ponta vinha atrás receber jogo, mas neste jogo a dificuldade no corredor central era maior, e então vemos claramente Aboubakar a descer no seu corredor para vir buscar jogo. Mais uma dinâmica, ou seja, Aboubakar desce e Marega vai fazer o movimento nas costas. Aboubakar aqui estava a tentar criar o engodo para o central ir atrás de Aboubakar, que não aconteceu, para que depois Marega faça a diagonal e entre nas costas
da linha defensiva do Tondela. Mais uma vez, quando Aboubakar desce no terreno, vejam que Corona e Brahimi, mais uma vez em posicionamento mais interior, para soltar os corredores laterais a Ricardo Pereira e Alex Telles. Mais uma vez, e aquilo que eu já tinha referido, Oliver recua muito no seu corredor para tentar receber bola. Este foi o Futebol Clube do Porto com bola, comportamentos desde a primeira fase de construção, passando para o corredor central entre Danilo e Oliver. Falei nos corredores laterais, a gestão dos laterais e dos extremos, comportamentos interiores de Brahimi e Corona, e também duas dinâmicas em relação aos avançados Marega e Aboubakar. Um deles recuava, ou então, dependendo daquilo que o jogo solicitava, um deles dava a largura. Nunca ao mesmo tempo, mas um avançado dava a largura mediante o posicionamento da bola. De resto, o Futebol Clube do Porto sempre foi uma equipa muito agressiva à reação à perda de bola, e estamos a falar de um Porto já sem bola, muito agressivo na pressão ao portador da bola, a querer rapidamente recuperar a bola e ter a bola em sua posse, e depois o Porto subia um pouco as linhas, mas defendia em organização de 4-4-2. Duas linhas de 4 mais dois jogadores mais à frente para serem os primeiros a defender. Na frente ficava sempre Aboubakar e Marega, mas reparem que os dois estão na linha dos centrais do Tondela. O Porto não deixava o Tondela ter a sua primeira fase de construção. Aboubakar e Marega com referências nos centrais, mas reparem na linha média muito subida do Porto, a dificultar o Tondela na redução dos blocos em que Brahimi e Corona desciam dos seus corredores para formar a linha com Danilo e Oliver Torres. Atrás não dá para ver, a câmara no estádio como o Tondela é muito limitada, mas digo-vos que a linha defensiva do Futebol Clube do Porto estava um pouco antes desta linha do meio campo. Portanto, foi um Porto forte, foi um Porto à sua imagem, à imagem de Sérgio Conceição, com muita garra, determinação, querer, vontade em vencer a partida, num terreno muito difícil, em que o Tondela dificultou ao máximo todo o jogo do Futebol Clube do Porto. O Porto vence por 1-0, teve também uma bola ao poste. Eu acho que a vitória é merecida para a equipa de Sérgio Conceição. Casilhas foi importunado em duas situações realmente muito perigosas, mas o Porto, desde o primeiro minuto ao último minuto, é uma equipa mais forte, é uma equipa que tem melhores individualidades e claramente que teve uma vitória que lhe assentou bem, mas peca por números escassos. Aos 36 minutos, ao golo de Aboubakar, há um cruzamento de Corona e um defesa do Tondela vai aliviar a bola para o corredor central. A bola vai sobrar para Alex Telles, fora da grande área do Tondela. Telles remata fora da área e Aboubakar recepciona a bola, remata para uma defesa de Cláudio Ramos, mas à segunda, numa recarga, Aboubakar faz o golo do Futebol Clube do Porto aos 36 minutos. O Porto segue ao intervalo a vencer a equipa de Pepa do Tondela por 1-0 e uma segunda parte em que o Porto tentou, mas não conseguiu marcar o segundo golo para tranquilizar a equipa de Sérgio Conceição. Depois vieram as substituições. 67 minutos, sai Oliver, entra Herrera, uma troca por troca, quis refrescar aquele miolo e se calhar dar mais uma nova dinâmica ao meio campo do Porto, porque Herrera tem características de penetração, de condução de bola e de fazer diagonais, em que Oliver não tem essas características. E depois aos 78 minutos sai Aboubakar e entra André. Aqui o Porto joga no 4-3-3, em que a base do triângulo do meio campo é André e Danilo, e eles formam essa base do triângulo, e à frente dessa base o vértice ficou Herrera a assumir as despesas daquele meio campo e que fazia a ligação com Marega. Depois, aos 83 minutos, sai Corona e entra Lyon foi para a direita, foi para a mesma posição de Corona, se calhar dar mais velocidade àquele corredor mais à direita e também fazer
descansar Corona. Foi um Porto que venceu, segunda jornada, mais 3 pontos para a equipa do Dragão, equipa de Sérgio Conceição. Eu acho que os adeptos ficaram contentes com esta vitória do Porto num terreno muito difícil que é jogar em Tondela. Da minha parte, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, análise ao Futebol Clube do Porto frente ao Tondela. Se vocês gostaram do vídeo, é carregar nesse botãozinho do like para dar o apoio aqui ao Joga Simples e às análises que eu faço à Liga NOS. Quem não é inscrito no canal, aquele botãozinho vermelho em baixo que diz subscrever, inscrevam-se no canal Joga Simples e estejam atentos às novidades do futebol nacional e futebol brasileiro. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Joga Simples.